de Deus. Amém, amém, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, entrou bastante gente durante o louvor, né? A paz do Senhor Jesus para a Aline, para a Dorinha, para a Jéssica, para o João, para a Maria Oliveira, para a Cida, para a Suzy, para a Deise, a Anestina, a Dona Maria, para a Kelly, amém. Saudade, Kelly, amém. Que bom que você conseguiu entrar. Feliz ano novo, amém, gente. Feliz ano novo para todos nós, em nome de Jesus, né? Todo mundo, amém. Todo mundo do Facebook, Instagram, do YouTube, do áudio, né? Amém. Feliz ano novo a todos nós, amém, né? Que a bênção de Deus esteja sobre nossas vidas, a presença de Deus esteja sobre nossas vidas, né? Porque o que muda a nossa sorte é Deus, né? Deus é a nossa sorte, né? Não é nada que a gente faça, né? Nenhuma roupa, nenhuma cor que a gente vai usar, nenhuma estratégia, né? Mas sim Deus, Deus é a nossa sorte, amém, amém. Que Deus venha mudar a nossa sorte esse ano, venha nos abençoar, venha derramar sobre cada um de nós, né? Suas bênçãos sem medidas, amém. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que nossos sonhos se realizem, que Deus, Ele ouça, né? Cada gemido nosso que a gente não consegue expressar em palavras, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que Deus sonda o nosso coração e nos conhece de tal forma, ao ponto de saber o que nós precisamos, sem mesmo nós abrirmos a boca. Ainda que a gente não saiba expressar em palavras aquilo que a gente necessita, Deus consegue desvendar até mesmo o nosso gemido, até mesmo uma lágrima, né? A palavra de Deus diz que Deus reserva cada uma das nossas lágrimas e Ele tá ali contabilizando tudo, tá tudo guardadinho, cada uma das nossas lágrimas. E é nisso que eu creio, amém. E que Deus venha a derramar, né? A mão bondosa dele sobre nós, né? Que Deus venha deixar que a bondade dele e a misericórdia dele nos alcancem todos os dias das nossas vidas, amém, em nome de Jesus, amém, que venhamos a ter mais intimidade com ele, né, amém. Então agora, gente, amém, a gente vai voltar para a aula, amém, então eu tava com muita saudade, amém, glória a Deus, né, glória a Deus, a gente ficou uma semaninha aí parada, né, a gente não teve aula, mas glória a Deus, tô com muita saudade, amém. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, tem um salmo perdido ali. Tem um salmo escrito por Davi, que tá no livro de Crônicas, né? É um salmo. E a gente vai falar sobre ele hoje. É um salmo de agradecimento, tá? Então a gente vai lembrar qual o momento histórico que Davi tá vivendo, porque ele vai escrever esse salmo como agradecimento pelo que ele tá vivendo, né? Pelo que tá ocorrendo ali, né? A paz, Eliane, saudade, que bom que você entrou, glória a Deus. Feliz ano novo. Amém. Amém. Ela tá melhor? Ah, entendi. Amém. Vou orar também por ela. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou orar sim. Amém, amém. Amém, não. Amém. Eu vou orar sim para Deus transformar a vida dela. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Amém. Em nome de Jesus. Sim, sim. Ai, sim. Mas amém. Eu vou orar, amém. Em nome de Jesus, a gente vai orar. Agora mesmo eu vou começar a fazer a oração aqui. A gente vai orar em conjunto, como igreja, porque a oração da igreja é poderosa, né? Ela rompe correntes, né? Amém. A palavra de Deus diz isso. E a gente vai orar agora, amém. E eu creio nisso, né? No poder que há na oração da igreja, amém. Em nome de Jesus, eu creio, amém. Que Deus te abençoe grandemente. E que bom que você entrou. Tava com saudade. Amém. 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 A paz, Maria Conceição, ela tá pelo Facebook, amém. Ela colocou que eu tô sendo uma bênção na vida dela. Oh, glória a Deus, Maria Conceição, amém. Deus te abençoe. Oh, fico muito feliz, glória a Deus. Amém. A paz, Celina, seja muito bem-vinda, amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, tá? Eu vou orar agora primeiro e a gente já lembra em qual momento histórico a gente tá vivendo aqui, tá? Porque Davi escreve um salmo e esse salmo não vai pro livro de Salmos.
salmos. Esse salmo vai ficar no primeiro livro de Crônicas. Tem um salmo escrito por Davi que tá lá perdido no livro de Crônicas. E a gente vai ler ele agora, tá? Então, a gente vai observar agora que a gente vai começar a ler vários salmos, tá? Então, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, é só salmo. A gente vai ficar uns 10 dias aí lendo bastante salmo, tá? A gente vai começar a ler bastante salmos. E quando terminar os salmos, a gente vai voltar para a história de Davi e vamos entrar no momento da história onde ele comete o pecado com a Batseba. E a gente vai entender qual momento que ele estava vivendo ali quando ele cometeu aquele pecado, né? Então a gente vai ver isso, tá bom? Então antes disso tem alguns salmos ali de exaltação, de louvor a Deus, de agradecimento que Davi escreve, né? E a gente vai estudar esses salmos, tá bom? E hoje é um deles que tá lá no livro de Crônicas, amém, capítulo 16. Eu vou fazer a oração agora e então a gente começa a estudar o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, tá? E a gente vai lembrar o momento que a gente tá vivendo aqui na história, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Meu Deus, como é boa a Tua presença, como é boa a Tua palavra. Ai, meu Deus, obrigada, Senhor, que venhamos a ter cada vez mais sede de Ti, que venhamos a ter cada vez mais sede da Tua palavra, que venhamos a ser insaciáveis, Pai, amém, amém, glória a Deus, Pai. Assim como Moisés era insaciável, que esse homem vem da Tua face, falando contigo face a face, falando contigo como se fala com um amigo, ele era insaciável e ele queria mais, e então ele pediu para ver a Tua glória por completo, Pai, e que sejamos como Moisés, insaciáveis, que venhamos a querer cada vez mais da Tua glória, que venhamos a querer cada vez mais da Tua palavra, da Tua presença e da Tua intimidade, que venhamos a querer cada vez mais esse fogo do Espírito Santo dentro de nós, em o nome de Jesus, Pai, amém. Nos encha com Teu Santo Espírito, Pai, em o nome de Jesus, Pai, nos abençoa, muda a nossa sorte, nos unja, Pai, nos use, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, se revela para cada um de nós, Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, derrama sobre nós sabedoria, para que não venhamos a ser confundidos com falsas doutrinas, para que não venhamos a ser atrapalhados, Pai, mas que venhamos a conhecer a verdade que nos liberta. Nós não queremos perecer por falta de conhecimento. Que o Senhor venha, Pai, em o nome de Jesus, se revelar para nós de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível, Pai, em o nome de Jesus. Meu Deus, me usa. Espírito Santo, usa a minha vida, usa a minha boca, Pai. Amém, para propagar a Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Pai, para ser instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, me use. Que o Senhor torne o meu falar ao Teu respeito irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Que o Senhor guie os nossos passos, guie os nossos pés, Pai, em o nome de Jesus. Meu Deus, unja as nossas mãos para que tudo aquilo que nós tocarmos se torne bênção, Pai. Meu Deus, abençoa os nossos planos, Pai. Faça com que os nossos planos, Pai, prosperem em nome de Jesus, Senhor, amém. A nossa vida nós deixamos no centro da Tua vontade, Pai, porque nós confiamos em Ti e nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que os Seus planos são maiores do que os nossos e os Seus planos não podem ser frustrados, Pai. Em Ti confiamos, em Ti descansamos, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Meu Deus, estamos aqui reunidos como igreja porque a Tua palavra diz, a Tua palavra disse que a igreja reunida foi capaz de abrir prisões. Então, meu Deus, é nisso que nós cremos, no poder da oração da Tua igreja reunida. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus Cristo nos será dado, para que no nome do Filho, o Pai seja glorificado. Amém, meu Deus, a Tua palavra diz isso. A Tua palavra diz que o Senhor não é um Pai que entrega o contrário do que nós pedimos. O Senhor não é um Pai que entrega pedra no lugar do pão, mas o Senhor entrega justamente aquilo que a Tua igreja pede, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha sobre a vida da mãe da Eliane, Pai. Amém. Faça o Seu extraordinário, Senhor, porque Tu podes. A gente sabe que o Senhor pode.
Que o Senhor faça o seu extraordinário sobre ela, meu Deus. Em nome de Jesus, derrama sobre ela a tua misericórdia, derrama sobre ela a tua graça. Espírito Santo, venha sobre ela e produza os seus efeitos, em nome de Jesus, Senhor, amém. E que essa oração seja estendida a cada uma das pessoas que estiverem ouvindo em nome de Jesus e estiverem precisando, Pai, de uma libertação, que o Senhor rompa as correntes em nome de Jesus, que o Senhor rompa as correntes neste momento, em nome de Jesus, que cada corrente seja quebrada pelo teu poder, pelo teu santo nome, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Amém. Tô até vendo meio embaçado. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai estudar agora primeiro. É sério, tô vendo até embaçado mesmo. Mas amém. A gente vai falar agora sobre o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Vamos lembrar o que está acontecendo na história? Davi virou rei, né? Davi virou rei primeiro de Judá, a gente lembra, né? Enquanto Davi virou rei de Judá, Isbosete virou rei de Israel, mas a gente lembra que Isbosete não mandava em nada, né? Quem mandava era Abner, na verdade, né? Abner ficou ali à frente, mandando por 5 anos e meio, a gente viu isso, já falou sobre isso. Então Abner morreu, né? Foi morto, na verdade, né? A gente viu. Então, Isbosete começou a mandar, não tinha mais Abner ali, e Isbosete teve que mandar. Só que Isbosete, a gente viu, era um rei muito frouxo, né? Era um rei fraco. E então, ele foi morto pelos seus servos, né? De confiança ali, pelos 2 chefes ali do exército. O Isbosete, a paz, Cláudia, Isbosete foi morto. Então, a gente lembra que depois desse momento, né? Todo Israel se reuniu, né? E decidiu colocar Davi como rei de todo Israel. Davi já era rei de Judá. Agora Davi se tornaria rei de todo Israel. Então a gente lembra que Davi se tornou rei de todo Israel. Então qual foi o primeiro passo de Davi ao se tornar rei de Israel? Conquistar Jerusalém. A gente lembra, né? Então Davi conquistou Jerusalém. Então a gente lembra que quando ele conquistou Jerusalém, ele decidiu formar ali a cidade de Davi, né? Começou a ser chamada de Sião, a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi ali, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Nesse momento histórico, né, quando ele conquistou Jerusalém, a gente lembra que ele decidiu ficar ali naquela cidade. Aquela cidade foi dado o nome de cidade de Davi, porque Davi vai morar ali, né? E vai ser a fortaleza de Sião, porque a arca também vai ficar ali. Então, Deus vai ficar ali também. Então, vai ser a arca, a fortaleza de Sião, onde mais pra frente a gente vai ver também que Salomão vai mexer ali, né? Então, começou a ser um centro muito importante. Vai ser a capital, né? A gente vai ver mais pra frente isso, que vai ser a capital do reino de Judá. E a gente lembra que houve isso na história. Aí, depois de ter conquistado Jerusalém, depois de ter decidido que ia morar ali em Jerusalém, Davi fala, não, eu não vou morar aqui em Jerusalém longe da arca, gente. A verdade é que a arca tá lá em Kiriat Jearim, né? A gente lembra? Desde o tempo ali da morte de Eli, né? Nossa, faz décadas, né? Faz décadas e Saul nunca pensou em pegar a arca, né? Mas vamos lá pegar. E a gente lembra que então Davi teve essa ideia, né? De ir lá buscar a arca em Kiriat Jearim, né? Que é Judá. E levar até Jerusalém para ali ser o centro, né? De Israel e ali ficar a arca. Então a gente lembra que ele foi lá buscar. Quando ele foi buscar a primeira vez, a gente lembra que ele foi provavelmente com roupa de rei, né? Então ele levou uma carroça nova para levar a arca em cima da carroça, com bois à frente. Então a gente lembra, né, que Uzá, né, um levita que cuidava da arca, né, junto com o irmão dele, ele tocou na arca durante o caminho, né? O boi estava indo em falso e a arca ia cair. E ele ficou com medo da arca cair e ele foi tocar na arca. Quando ele tocou na arca, Deus cirou e matou ele naquela hora, a gente lembra, né? Então, acontecido isso, Davi ficou muito furioso. Davi ficou com muita raiva, muita ira. Porque falou, meu Deus, como eu vou levar essa arca agora? Se Deus ficou com raiva porque ele quis segurar a arca, porque a arca ia cair. Esse homem não quis nenhuma maldade, ele segurou para a arca não cair. E agora, como que eu vou levar isso? Então a gente lembra que Davi ficou com tanto medo, mas tanto medo, que Davi decidiu deixar a arca no meio do caminho. Só que onde era o meio do caminho onde eles estavam?
Gate. Eles estavam ali na Filístia. Então ele decidiu deixar a arca onde? Em Obed-edom. E a gente lembra que Obed-edom era quem? Um filisteu. Imagina, aí a arca ficou dentro da casa de um filisteu, né? De um geteu lá, que é uma pessoa que morava em Gate. Aí a arca ficou lá em Obed-edom, um geteu, né? Um homem que morava em Gate, um filisteu. Então, Davi, a gente lembra que nesses 3 meses a arca ficou lá com o geteu, né? Com esse filisteu. Obed-edom, por 3 meses. Nesses 3 meses, a gente viu na aula passada, que houveram algumas guerras, né? Teve algumas guerras ali com os filisteus. E Davi venceu, né? A gente lembra dessas guerras que teve com os filisteus, Davi venceu. E então, a gente lembra que a fama de Davi começou a se espalhar por conta da guerra com a Filístia, né? A Filístia era um reino ali que amedrontava as pessoas. Então, a fama de Davi começou a crescer, ao ponto de chegar no rei de Tiro. A gente lembra disso, né? E o rei de Tiro, ele ficou muito espantado, né? Pela fama ali, as vitórias de Davi. E o rei de Tiro decidiu dar um presentão para Davi. O rei de Tiro mandou para a fortaleza de Sião, mandou para a cidade de Davi, né? As madeiras de cedro, que eu já expliquei que são madeiras das melhores dessa época, mandou pedreiros, mandou carpinteiros, mandou, gente, toda a mão de obra, tudo para construir a casa de Davi. Então, Davi era um homem muito honrado, né? Então, neste momento, a gente lembra que Davi percebeu, né? Que Deus havia confirmado. Não, Deus realmente é comigo. Né? Até o rei de Tiro decidiu construir a minha casa. Então, não, Deus é comigo. Então, neste momento, chegaram em Davi e falaram: Ô Davi, lembra Obed-edom lá, o filisteu, que você decidiu deixar a arca lá com ele? Então, a arca tá há 3 meses lá na casa dele, Davi. E, nossa, esse homem tá sendo muito abençoado, Davi. E não é só ele, não. Tá sendo a casa inteira dele abençoada. Até os empregados dele estão sendo abençoados. Tá sendo tudo abençoado dentro daquela casa por causa da arca. E Davi falou: opa, peraí, Deus está abençoando um filisteu que tá com a arca? Não, a arca vai vir para cá. Se Deus está abençoando até o filisteu que está cuidando dela, imagina eu trazer para cá, para o povo de Deus, né? Então Davi fala: não, vamos tentar mais uma vez. Mas desta vez Davi vai consultar a lei, porque a gente lembra que na primeira vez que Davi foi buscar a arca, Davi não consultou a lei. Ele foi buscar a arca errada, a gente falou sobre isso, né? Não podia ser buscada a arca do jeito que foi. Então agora Davi vai buscar a arca do jeito certo. Davi vai com os levitas buscar a arca, né? E os levitas é quem levam a arca. E os sacerdotes é quem tocam na arca. Então agora ele fez do jeito certo. E Davi agora não vai mais vestido de rei. Davi agora vai vestido apenas de linho fino. Uma roupa bem simples. Ele vai bem simples mesmo. E ele vai pulando. E a Bíblia diz, né? Extraordinário. A Bíblia diz que ele pula com toda a força dele. Ele sai dançando e saltitando com toda a força dele. A gente até falou um pouco sobre Mical, né? Que Mical fica com raiva falando que ele tá mostrando as partes íntimas dele ali, né? Para as empregadas. Mical fala: você tá igual um sem vergonha, um safado, né? Saindo por aí, dançando e mostrando suas partes íntimas para todo Israel, né? Então ele deve ter saído pulando mesmo, gente. Tava nem aí. A gente lembra que esse linho fino que ele estava é como se fosse um vestidão, sabe? É aberto embaixo, é como se fosse um vestidão. Era isso que ele tava usando, um camisolão, sabe? É como se fosse isso. E ele tava pulando, imagina, ele saltitando com a perna para lá e para cá e pulava o mais alto que ele podia. Então agora a gente vai voltar para esse momento, tá? Então a gente está indo para esse momento histórico onde a arca está entrando em Jerusalém. Então agora, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, a gente está nesse momento histórico. Então a gente lê assim, no versículo 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. A gente lembra, a gente viu isso na aula passada, né? Que enquanto era construída uma casa para Davi, que o rei de Tiro mandou ali, né? Todo o aparato, Davi decidiu construir uma tenda para ficar a arca de Deus, né? E é isso, a tenda já estava construída, Davi havia construído, então foram lá e colocaram, né? Iam colocar a arca dentro dessa tenda que Davi construiu. Então aqui diz que eles ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Versículo 2. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres.
a cada um deu um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho, né? Então ele deu um pouco de comida para cada um, dispersou todo mundo, só que Davi vai ficar com os levitas. Ele dispersou o povo para cada um ir embora, e agora Davi é o rei, então Davi vai falar o que é que tem que fazer com aquela arca. Então Davi continua ali, chama os levitas, chama os sacerdotes, e Davi vai falar, ó, é o seguinte, agora a arca tá na tenda, o espaço era muito grande, né, havia um espaço na frente, e Davi fala, olha, aqui, junto à tenda da Arca da Aliança, sempre vai ter levita, sempre vai ter sacerdote. E vocês devem ficar aqui na frente lendo salmos, orando, cantando músicas, ensinando o povo. Então, era esse o plano de Davi. Né? Então, sempre ali junto à Arca da Aliança ficava algum levita, algum sacerdote. A gente lembra, a gente vai ver, se eu não me engano é nesse capítulo, a gente vai ver que, eu já falei sobre isso, o tabernáculo fica em um lugar e a arca em outro. E isso fica separado até Salomão. Então, só vai ser unido de novo o tabernáculo e a arca quando Salomão fizer o templo. Até o templo de Salomão não tem essa união. Vai ficar a arca em um lugar e o tabernáculo em outro, tá bom? Então, é isso. A arca foi para Jerusalém, mas o tabernáculo não está em Jerusalém, tá? O tabernáculo primeiro era em Siló, a gente lembra, né? Depois foi para Nob, a gente já viu. E, por último, ele fica em Gibeão. E ele vai ficar em Gibeão até que Salomão pegue o tabernáculo, tá? Então, Davi tinha esse plano de deixar aquela tenda com a arca ali e levitas para trabalharem ali, ensinando o povo, lendo salmos, cantando, né? Era esse o intuito ali. Então, no versículo 4, continua e diz isso a Bíblia. Diz assim, e pôs Davi alguns dos levitas por ministros perante a arca de Deus, né? Isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Então, ele colocou ali levitas, né, sacerdotes, levitas, ele colocou ali onde está a tenda da Arca de Deus, para que eles sempre recordem ao povo de quem é o Deus deles, o que o Deus deles já fez, né? Qual a importância do Deus deles? Qual é a lei do Deus deles? Então, eles tinham que ficar recordando, né? E fora isso, eles tinham que celebrar. Então, louvar, celebrar, então esses homens ficavam fazendo isso que eu falei para vocês, provavelmente lendo esses salmos de ensino, né, falando o que foi que Deus já fez, da onde Deus tirou do Egito, tudo, né, e fora isso também louvores, exaltando a Deus, né, então sempre ficava assim, trabalhando, esses homens trabalhando ali no tabernáculo. Então, alguém queria ir lá adorar a Deus e ir ali até onde está a Arca da Aliança, né, a tenda da Arca da Aliança, e lá ele encontrava levitas e ele ficava lá ouvindo, né, a adoração, aprendendo, né, então era esse o intuito. Aí no versículo 5 vai começar a falar sobre as pessoas que ficavam lá trabalhando. Então diz, era Asaf o chefe, né, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaía, e Obed-edom. Gente, esse Obed-edom aqui não é o Obed-edom filisteu não, tá? Imagina que Davi ia deixar um filisteu lá cuidando da arca, né? Não, esse Obed-edom é um levita. A gente vai ver isso no final desse capítulo, vai dizer que ele é filho de um levita, tá? Então era muito comum ter o mesmo nome, gente. E às vezes tinha nome até mesmo de pagão. A gente lembra disso. Esbocete, por exemplo. Esbocete, a gente lembra que era ex-Baal, né? Então era homem, menino de Baal, homem de Baal, né? Então era comum até entre os israelitas ter nome pagão, né? Então, Obed-edom aqui não é o Obed-edom que ficou com a arca. É outro Obed-edom que a gente vai ver no final desse capítulo, que é um levita, tá? Então, esse Obed-edom, o levita, também ficava trabalhando ali na arca, né? Não era o filisteu, era o levita. E Jeiel, né? Eles ficavam lá trabalhando na arca, né? Na tenda, com alaúdes, com harpas, né? E também quem? Asaf. A gente vai ver alguns salmos de Asaf. Asaf também ficava lá, né? Se ouvia os símbolos ali, né? Na frente ali da arca. No versículo 6 continua. Também Benaia, né? Ficava lá. Jaziel ficava lá, os sacerdotes, né? E eles ficavam lá continuamente tocando trombetas. Eles ficavam tocando trombetas sem parar ali, direto, né? Perante a arca de Deus. Aí então no versículo 7 diz, então... Naquele mesmo dia, no dia que a arca chegou e foi colocada na tenda, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo.
Então você vê que assim que a arca chegou, a arca foi colocada na tenda, Davi já deu um salmo ali. Então provavelmente esses salmos eles eram lidos ali naquela tenda, né? Então ali estava a arca da aliança na tenda e provavelmente esses salmos que Davi escrevia, né? Tudo, os salmos que Asaf vai escrever, que os filhos de Corá vão escrever, a gente vai ver, né? Tem vários salmos. Eles ficavam sendo lidos ali, né? Eles escreviam, os sacerdotes, os levitas escreviam, Davi escrevia, né? Um homem ungido, né? Por Deus ali, né? Então, eles escreviam e ficava sendo falado. E agora é o primeiro salmo que Davi vai escrever naquele momento, né? Houve aquele momento, a arca entrou e ele escreveu um salmo para já ser produzido ali, já ser falado ali para o povo. Então, aqui fala sobre o salmo que ele escreveu. Diz assim, no versículo 8: Louvai ao Senhor, invocai o nome dele. Façam conhecidas as obras de Deus entre todas as nações. Falem de Deus. Falem, invoquem o nome de Deus, falem de Deus, falem de tudo que Deus já fez para que todos os povos saibam tudo que Deus já fez. Aí no versículo 9, Davi continua. Cantem. Salmodiai-lhe, né? Façam poesia, né? Cantem e façam poesia para Deus, né? Atentamente falai de todas as suas maravilhas. Não falem das coisas que Deus fez correndo, mas falem com detalhes. Falem com detalhes de cada coisa, porque cada coisa é importante. Para que todos os povos saibam que Deus grandioso nós temos. Então, no versículo 10, Davi continua. Glorifique. Adilson, amém. Vanderluz, amém. A paz, amém. Então, no versículo 10, né? eu também já estava com saudade, Vanderlúcia, amém. Também, amém. Então, no versículo 10, Davi continua, né? Glorifiquem o santo nome de Deus. Glorificai-vos no seu santo nome. Olha que algo extraordinário que Davi está falando aqui, ó. Glorificai-vos não, falei gloriai-vos no seu santo nome, né? Então, gloriai-vos, ou seja, se gloriem, né? Eu vou me sentir, eu tô me sentindo, né? É nesse sentido que Davi tá falando. Não, se sintam, se achem, mas não em vocês mesmos, mas no nome de Deus. Se achem pelo Deus que vocês têm. Eu me sinto porque eu tenho esse Deus. É nesse sentido que Davi tá falando, né? Não, exaltem mesmo, falem mesmo, se sintam mesmo, mas não em vocês, mas no Deus de vocês. É isso que Davi está dizendo, né? Então, gloriai-vos mesmo, se sintam, se achem mesmo, mas no santo nome de Deus, não em vocês. E aqui continua. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, né? Que o coração de quem busca a Deus, que se torne alegre, que fique alegre, né? Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a Deus e a força de Deus. Quem tá falando isso é um homem, né? Que passou, a gente lembra, mais de 10 anos aí, né? Na dependência de Deus, gente. Esse homem aí. Ele ficou 1 ano e 4 meses morando com os filisteus, né? Então ele fala agora, busquem em Deus, né? Busquem a Deus e a força de Deus. Não busquem sua própria força, né? Porque a gente é fraco, a gente é falho, né? Mas em Deus nós somos fortes. E Davi sabe disso. Davi sabe disso, porque Davi se tornou forte em Deus, né? Sem Deus, Davi não era forte. E aqui ele continua. Buscai a sua face continuamente. Uau, né? Então, buscai a sua face não só uma vez. Não é uma coisa que se faz só uma hora, mas sempre, a todo instante, né? Busquem olhar para Deus a todo instante, a toda hora. Busquem a face de Deus a toda hora e a todo instante, né? É aquela coisa, né? Olhar Deus assim, frente a frente, né? Quem é que tem coragem de olhar Deus frente a frente, né? É aquele que anda em retidão. Quem não anda em retidão não quer olhar Deus frente a frente, não, quer se esconder, né? Não quer ser achado por Deus, não. E aqui Davi fala, não, busquem sempre Deus face a face, né? Procure sempre Deus, andar na presença de Deus, estar com Deus. Então, no versículo 12, Davi continua. Se lembrem das maravilhas que Deus fez, dos prodígios que ele fez e dos juízos que saíram da boca dele. Olha só, gente, dos juízos. O que é juízos, né? A gente já falou sobre isso. Que tem uma diferença entre justiça e juízo, né?
O que é um juízo? Juízo é um valor, né? Juízo é um valor que é dado. Então, a capacidade da pessoa saber determinar o valor certo daquilo. Isso é juízo. Então, aquela pessoa tem a capacidade de determinar o valor certo disso. Ele tem juízo. E quem é o melhor juiz? É Deus. Então, ele tem a capacidade perfeita de determinar o valor de cada coisa. Ou seja, ele tem a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E é isso que Davi está falando. Prestem atenção nos juízos de Deus. Prestem atenção no que Deus falou que era bom e no que Deus falou que era mal. Prestem atenção no que Deus falou que era pecado e no que Deus falou que não era pecado. Prestem atenção no que Deus falou que pode ser feito e no que não pode ser feito. Porque Deus tem um bom juízo. Deus é o melhor juiz, né? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe determinar o valor daquilo, né? E é isso que Davi está falando. Então no versículo 13 continua. Vocês, semente de Israel, servos de Deus, vocês, filhos de Jacó, que são os escolhidos de Deus. Ele, Deus, é o Senhor de vocês. Ele é o nosso Deus. Os seus juízos estão sobre toda a terra. Uau, né? Às vezes fica achando que o juízo de Deus não alcança tal lugar porque aquele lugar não aceita Deus, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, aqui é outro Deus, né? Aqui essa religião é outro Deus, o juízo desse Deus não entra até aqui não vem até aqui não, porque aqui é outro Deus. E aqui Davi tá falando, não, o juízo do meu Deus alcança toda a terra. Até onde não querem ele é alcançado. É o que a Bíblia diz, né? Haverá um tempo onde Deus voltará. E nesse tempo, quando Deus voltar, essas pessoas que adoravam outros deuses vão pegar aquelas coisas, vão ver que aquilo não faz nada, né? E vão começar a jogar aquilo, quebrar aquilo, né? Então Deus vai falar, cadê aquelas coisas que você dizia que te protegia? Chama aí agora. Traz aí agora, né? A Bíblia diz isso, né? Então é isso, né? O juízo de Deus alcança em todo lugar, né? Até aquele que não crê em Deus vai ser alcançado pelo juízo de Deus. E é isso que Davi está falando aqui. O juízo de Deus vai alcançar todos. Então no versículo 15, Davi continua. Lembrem-se perpetuamente da aliança de Deus e da palavra que ele prescreveu para 1000 gerações. Não se lembrem só de Deus, mas se lembrem também da lei dele. É aquela coisa, né? Às vezes eu já ouvi muita gente falando que ama a Deus, mas faz tudo torto, né? Faz tudo errado, né? Eu amo a Deus, mas tá pecando, né? Não basta só amar a Deus, né? Tem que ser obediente. Foi aquilo que eu já disse, né? Crer até Satanás crer. Tiago diz isso, né? Que crer, os demônios creem. Satanás crê. Por isso que Satanás está com pressa. Satanás crê que já perdeu. E por isso ele tem pressa. Ele crê em Deus. A questão é que ele não obedece. E a diferença de um cristão para Satanás é essa. É a obediência. E é isso que Davi está falando aqui. Não basta crer. Não só creia em Deus, mas que você obedeça a ele, né? Obedeça a palavra dele. Obedeça o que ele disse. Né? E entenda que o que ele falou é perpetuamente, né? Aqui fala para 1000 gerações, né? Aqui, mas é perpetuamente, nesse sentido que está querendo dizer. É claro que aqui ele está falando sobre a aliança da lei. A gente lembra que agora estamos sobre a aliança da graça, né? Mas os estatutos de Deus não mudaram, né? Eu já falei isso em outra aula. O que Deus abominava na antiga aliança, Deus continua abominando hoje. Deus não muda o caráter dele, né? Deus não mudou. Eu vi um negócio anteontem, que disse assim, se Jesus viesse hoje, Jesus estaria no show do Pablo Vittar. Aí eu falei, gente, é uma falta de conhecimento total. Por quê? Essa pessoa não tem conhecimento de nada e ele fala esse tipo de coisa, e a pessoa que ouve não tem conhecimento, vai começar a achar que Jesus era careta. Aí a pessoa começa a achar o quê? Realmente, naquela época era patriarcado, naquela época era mais difícil. Jesus veio numa época, por isso que ele falou o que ele falou, ele escreveu o que ele escreveu. Mas, gente, tem algo que é muito importante.
Não é porque não era liberado, não é porque não era normal para a sociedade que não acontecia. Acontecia na época de Jesus. Gente, Sodoma e Gomorra. Gente, Sodoma foi uma cidade inteira que todos os homens da cidade quiseram estuprar dois anjos, dois homens, achando que eram dois homens, né? Eles quiseram estuprar, era a cidade inteira reunida para estuprar. Eles estupravam todos os forasteiros que iam para lá. E eram os homens estuprando homens. Isso já acontecia. Não é porque não era liberado, né, na sociedade como é liberado hoje, que não acontecia. Aí as pessoas não têm esse entendimento. Aí a pessoa vai falar assim, se Jesus viesse hoje, estaria no Pablo Vittar. Não estaria. Porque na época que Jesus veio, isso já existia, gente. Você acha que na época que Jesus veio não tinha homem vestido de mulher? Tinha. Você acha que não tinha homem com homem, mulher com mulher? Não tinha orgia? Tinha, gente. Tinha, na época que Jesus veio, tinha tudo isso. Tinha adúltera, você não lembra da adúltera? Então, na hora que tinha prostituta, né? Quando Jesus veio, já tinha tudo isso. A impressão que dá é que hoje as pessoas estão tão assim, achando que conseguiram uma liberdade, que elas acham que isso nunca foi feito antes. Gente, era feito. E era até pior, porque como era velado, era pior. Teve uma aula que eu dei para vocês, na época que a gente estava falando sobre sexualidade, eu fiz uma pesquisa e foi achado, aqueles achados arqueólogos, né, arqueológicos, foi achado um vaso de antes de Cristo, gente, muito tempo antes de Cristo, gente, muito tempo mesmo. E foi achado esse vaso, gente, era um vaso que tinha o desenho de homem fazendo com mula, de animal com homem, de mulher com animal, de homem com homem, de mulher com mulher, gente, era cada aberração que a gente não consegue nem imaginar, é sério. Então, é de hoje? Não é de hoje, gente, sabe? Aí as pessoas não têm essa noção, não têm esse bom senso e falam essa asneira, né? Se Jesus viesse hoje, o evangelho teria sido diferente. Não teria sido diferente não, gente, teria sido igual. Porque naquela época já existia o que existe hoje. Não fiquem achando que vocês são novatos, que vocês estão trazendo novidade. Não, já existia, né? É que as pessoas não têm essa consciência. Aí falam essas asneiras, quem não entende vai ouvir essas asneiras e vai falar, é verdade, né? Era outro tempo, se Jesus viesse hoje, ele escreveria de outro jeito o evangelho. Mentira! Escreveria como ele escreveu, gente. Porque é aquilo que eu já disse uma vez. O que Deus abominava antes, Deus continua abominando. Deus não, porque hoje vive aquela coisa, né, de Deus me ama como eu sou, né? Deus é amor. Deus me ama como eu sou. Não, Deus não ama você como você é. Se Deus amasse você como você é, ele não te entrega o filho dele para morrer na cruz para você nascer uma nova pessoa. Então ele não te ama como você é. Ele quer que você mude. Ele quer que você mude, essa é a verdade, né? E a pessoa vai falar, Deus me ama como eu sou. Não ama. Sinto muito te dizer, mas não ama. Ele não ama você como você é. Ele ama você ao ponto de querer que você mude. É isso. As pessoas acham que não precisa mudar. Precisa mudar. Porque sem santidade é impossível encontrar a Deus. A palavra de Deus diz, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Você não vai chegar ao céu. Então, nesse momento, a palavra de Deus diz que você vai chegar até Jesus e vai falar, mas Senhor, eu expulsava demônios em seu nome, eu pregava. Aí Jesus vai falar, se aparta de mim, porque eu não te conheço. E é isso. Aí as pessoas não têm noção, vão falando asneira, né? Mas eu saí aqui do tema, gente. Amém. Eu creio que foi frutífero. Amém. Glória a Deus. Aí no versículo 15, continua, gente. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então não basta só crer em Deus. Tem que obedecer a Deus. Porque crer sem obedecer, até Satanás faz. Então é obedecer. Versículo 16. Da aliança que fez com Abraão. E obedecer sem crer também é religiosidade. Né? É que nem Saul. Né? Obedecer sem crer também não. Não, obedecer sem crer não, porque Saul não obedecia. Né? Saul cria, mas não obedecia. Saul era mais para Satanás. Mas obedecer também sem crer também não adianta. É religiosidade. Tem que crer e obedecer. Aí no versículo 16 continua. Lembrem-se da aliança que Deus fez com Abraão e do juramento que Deus fez a Isaac.
O juramento também que Deus confirmou para Jacó por estatuto e confirmou para Israel por meio da aliança, a aliança da lei, né? Aqui diz aliança eterna, né? É eterna porque a palavra de Deus é irrevogável, é aquilo que a gente vai estudar mais para frente, né? Jesus Cristo ele não veio para revogar a lei, porque a lei é irrevogável. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta. A palavra de Deus é irrevogável. Se Deus deu a lei, ela é irrevogável, não vai voltar atrás, né? Então, Jesus não veio para revogar a lei. Jesus é o fim da lei. Jesus veio para cumprir a lei, né? Então, em Jesus, nós morremos para essa lei, né? E estamos num patamar superior, em outro nível ali, né? Espiritual. Mas aqui é uma aliança eterna, realmente é uma aliança eterna, porque essa aliança, ela fica, né? Até que o mundo seja destruído, é o que Jesus diz e é verdade, a palavra de Deus é irrevogável, então a aliança da lei vai existir até que o mundo seja destruído, já que é a aliança que rege esse mundo, então a aliança só vai deixar de existir quando o mundo deixar de existir. Por isso que nós não estamos debaixo da aliança dessa lei, porque nós não estamos mais debaixo do mundo, tanto é que nós podemos expulsar demônios, né, em nome de Jesus Cristo, porque não estamos mais debaixo do poder deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Então hoje a gente não está mais debaixo do poder desse mundo, mas a lei continua ecoando neste mundo, até que o mundo seja destruído, né? A lei vai continuar, porque a palavra de Deus não volta atrás. Então agora no versículo 18 continua, Davi dizendo, dizendo, né, Deus dizendo, né, a ti darei a terra de Canaã. Davi disse, olha, Deus disse, né, para Isaac, para Jacó, né, para Abraão, que daria, né, a terra de Canaã, né, para toda a sua herança, para toda a sua descendência. Não? Versículo 19 continua. Quando eram poucos homens em número, sim, vocês eram muito poucos, e Deus prometeu isso para vocês. Isso não eram ninguém lá no Egito, eram 70 e poucas pessoas. E Deus já tinha prometido isso. Quando era só Abraão e Sara, não tinha nem Isaac ainda, né? E vocês ainda eram estrangeiros lá no Egito, né? E Deus já havia prometido isso, né? Quando, no versículo 20, quando vocês andavam peregrinos de nação em nação, sem ter uma terra própria, Deus já havia prometido isso, né? Quando vocês ficavam andando de um reino para o outro. Versículo 21, quando vocês peregrinaram esse tempo todo de nação em nação, quando vocês, né, ficaram andando de rei em rei, Deus não permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos e aos meus profetas não façam mal, né? Então aqui diz que Deus cuidou desse povo, né? Aqui falou que Deus não permitiu que eles fossem oprimidos. A verdade, né, é que vai dizer aqui realmente que Deus permitiu que o Egito começasse a oprimir Israel, né? Mas diz que havia um propósito nisso, porque a gente já falou sobre isso quando estudou ali sobre o Êxodo, né? Se aquele povo não tivesse sido oprimido, eles não queriam que ele sair do Egito, porque estava bom. Para que eles iam querer sair do Egito, né? Eles viviam bem lá. Era a descendência de José, o governador, né? Então não. Então eles tinham que sofrer para querer sair daquele lugar. Então foi isso que Deus permitiu, que eles sofressem para que eles quisessem sair dali, porque senão eles nunca iam querer sair, eles iam querer ficar ali, né? Então aqui no versículo 23 continua, cantem, né? Davi continua cantando ali, salmodiando, né? Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Uau! Cantem ao Deus em toda a terra, né? Falem de Deus em toda a terra, louvem a Deus em toda a terra, anunciem para toda a terra, dia após dia, sobre a salvação que Deus te deu. Uau, gente, isso é pra gente hoje, né? É o que aqui Davi tá falando para esse povo. Davi tá falando, gente, vocês se lembram? A gente não era nada. A gente tava lá no Egito como escravo, gente. A gente não era nada, não era ninguém, a gente era uns pés rapados, era um pingo de gente, não era uma nação. A gente era um povo pequeno, mas Deus nos salvou. Deus veio e trouxe a salvação para a gente, né? E agora, anunciem essa salvação que Ele deu a gente, dia após dia, todos os dias, anunciem a todos os povos. E é isso hoje que a gente tem que fazer, né? Pregar, né?
pregar as boas novas. E é isso, dia após dia, anunciar a salvação. Então, aqui no versículo 24, Davi continua: contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, contem as maravilhas de Deus. Porque grande é o Senhor, e muito digno ele é de louvor. E ele é muito mais temível do que qualquer outro Deus. E é isso, né? Eu já falei sobre isso, né? A diferença do temor pro medo, né? Temer a Deus não é fazer com medo, né? Obedecer por medo, né? Não, já expliquei sobre isso. É um temor que é um medo de amor, né? É um medo, mas é um medo relacionado ao amor. É, por exemplo, o medo que uma esposa que ama muito o marido tem quando deu o horário e o marido ainda não chegou. A mulher tá com medo. Mas, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu marido? Aqui demora, ainda não chegou. É o medo que uma mãe tem quando tá vendo seu filhinho caindo. Seu filho cai, se machuca. É esse medo. Esse é o medo. É o medo de perder. Não é o medo de aquela pessoa que tá com outro medo que começa a se tremer de medo do outro. Não é isso, o temor de Deus. O temor de Deus é aquele medo de amor. É aquele medo de magoar, é aquele medo de perder, né? Então é isso. E Deus é muito mais temível do que qualquer outro Deus, né? Temível nesse sentido de você temer dessa forma e no sentido do que ele pode fazer. Ele é muito mais poderoso do que qualquer demônio. Né? Deus é poderoso, né? A gente lembra, né, que a gente não pode subestimar Satanás, os demônios, a gente já falou sobre isso, né? No livro de Jó, Satanás fez descer fogo do céu. Satanás fez cair fogo do céu no livro de Jó. Então a gente não pode subestimar, né? Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Então a gente não pode subestimar Satanás, mas a gente tem que ter consciência que mais poderoso do que Deus ninguém é. Né? Então é só Deus, é só Deus. Então Deus é temível nesse sentido também, gente. Eu vou temer a quem? Se Deus, que é o Todo-Poderoso, eu vou temer a Deus. Vou temer a quem? É nesse sentido. Aí no versículo 26 continua: porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Uau! Eu vou ter medo de quem? Eu vou respeitar quem? Eu vou ter temor a quem? A demônio? Não! Eu vou ter temor ao Deus que fez os céus e a terra. Eu vou ter temor ao Deus que me fez. Eu vou ter temor ao Deus que é o dono da vida e da morte. Eu vou ter temor a esse, que detém o poder da vida e da morte. Então aqui no versículo 27 continua: louvor e majestade existe diante desse Deus. Uau! Força e alegria tem no lugar onde ele está. Onde esse Deus está, tem força e alegria. É impossível você estar com esse Deus e não ter alegria. É impossível você estar com esse Deus e não ter força, né? É o Espírito Santo dentro de você, né? O fruto do Espírito Santo que te traz força, né? Que te traz alegria, né? É isso. Versículo 28, tributai ao Senhor, né? Dê ao Senhor, né? Entregue ao Senhor, né? Ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, né? Dê ao Senhor porque é dele, né? Atribua a ele glória e força, porque a glória é dele, a força é dele. A força não vem dos meus braços, a força não vem do meu patrimônio, a força não vem do meu suor, a força não vem do que eu faço, a força é dele. Se ele quiser, eu caio aqui de cama e não tenho saúde. É ele que é a minha força, é Deus que me sustenta, é Deus que é a glória, né? Então no versículo 29 continua, né? Atribua a Deus a glória do nome dele. Uau! Atribua a Deus a glória que o nome dele merece. Tragam presentes para Deus e venham perante ele. Gente, a gente lembra que esse salmo ele está escrevendo quando a arca acabou de chegar. A arca tá lá na tenda, acabou de chegar. Os levitas estão aqui se preparando, porque vai começar a ficar todo dia ali, né, trabalhando na arca. E ele tá falando isso, Davi. Gente, ó, se alegrem, Deus tá aqui.
Venham aqui alegres, venham e tragam presentes, porque vocês estão vindo ver a Deus. Sabe aquela coisa, quando você vai visitar alguém, né, que você não vê há muito tempo, você não leva um presentinho? Você não quer mostrar o carinho que você tem? E você leva um presentinho? E aí você deve estar falando, gente, vocês estão vindo ver a Deus. Se você está saindo para um lugar, né, e você quer ir de tal lugar, como você vai entrar na presença de Deus? É que nem aquela coisa, né, você vai, sei lá, para um lugar, você quer se arrumar todo, se emprequitar todo, né, mas na presença de Deus você vai de qualquer jeito. Não, você está entrando na presença de Deus. Você está indo se encontrar com Deus. Como você quer estar? Você iria assim na frente de qualquer outra pessoa, né? Não, exceções, é claro, né? Por exemplo, às vezes a gente tá no nosso quarto, né? Na nossa intimidade, a gente se humilha. Mas assim, será que, né? Tem momentos que a gente não pode se esforçar, né? Nesse sentido, vocês estão vindo para Deus, tragam presentes para Deus, venham com alegria, né? E aqui continua, adorem a Deus na beleza da sua santidade. Adorem a Deus, porque a santidade dele é bela, né? Adorem a Deus. Que santidade bela que esse Deus tem. Como esse Deus é santo. Que beleza que há nessa santidade. E no versículo 30 continua. Trema perante ele. Agora é tremer. Trema perante ele. Trema toda a terra. Pois o mundo se firmará para que não se abale. Uau! Uau, né, gente? Trema perante Deus. Trema toda a terra perante Deus. Porque assim o mundo vai se firmar. Aí o mundo não vai se abalar, né? Para não se abalar, você tem que tremer, né? Ou seja, se você tiver temor a Deus, o chão vai ficar firme. Não vai ficar terremoto, né? Não vai ficar aquela coisa assim, né? Abalado, né? Não. Se você tiver temor, né? Se você realmente tiver aquele respeito, né? O chão vai ficar firme, não vai se abalar. Uau! Versículo 31. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, Deus reina. Uau! Gente, Davi era rei aqui. Sabe o que ele tá falando? Ele tá falando, gente, eu não sou rei não. É Deus que tá reinando aqui. Deus me escolheu, mas é Ele que reina. O que Ele fala, eu faço. Uau, é isso que Davi tá dizendo. Davi era o rei, gente. Davi era o rei e tá falando pra esse povo, gente, agora chegou um momento, Deus vai reinar. Falem isso para todos os povos. Chegou um momento e Deus vai reinar. Uau! E o rei falando isso. Versículo 32 continua. Brame o mar com a sua plenitude. Exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto ele vem julgar a terra. Uau! Aqui Davi está falando, chegou um momento. Deus está no trono. Deus é rei. E o que o rei faz? Rei julga. E ele está falando, chegou um momento. Deus está no trono. E Deus vai julgar. E Deus vai julgar toda a terra. E nesse momento, as árvores vão se jubilar. O mar vai entrar em alegria. O campo vai florescer. A terra vai sentir alegria, porque Deus vai manifestar a sua justiça. Aqui está falando muito sobre Apocalipse, né? A gente vê que tem uma linguagem assim, né? Que já vai indo até para Apocalipse, porque é o que vai acontecer, né? No grande dia, né? Quando for o grande dia, Jesus voltar. Ele vai voltar já para se assentar no trono. Quando Jesus voltar, vai ser para se assentar no trono aqui na terra. Porque lá no trono, à direita do Pai, ele já está. Mas ele voltará para se sentar no trono aqui na terra. Porque ele vai recuperar essa terra, que hoje está com Satanás. Mas ele vai recuperar. E quando Jesus voltar, ele vai sentar no trono aqui nessa terra. E quando ele sentar no trono aqui nessa terra, ele vai julgar como rei. Então, quando ele for julgar como rei, toda a terra vai se alegrar. E aqui é toda a terra, gente, não é terra pessoas, não. É a terra.
porque a terra já tá de saco cheio dos ímpios. É nesse sentido. É a terra mesmo. A terra já não aguenta mais. Sabe aquela coisa que Deus havia falado, né? Que aquela terra foi dada a Israel porque a terra mesmo começou a clamar a Deus porque queria vomitar aquele povo, já não aguentava mais aquele povo ali. É nesse sentido. Quando Jesus vier se assentar ao trono aqui, tirar Satanás daqui do trono e ele ficar no trono, porque por enquanto Satanás é príncipe aqui dessa terra, mas ele vai sair desse trono. Quando Jesus voltar, Jesus vai tirar Satanás desse trono. E Jesus vai sentar como rei. Não é como príncipe, não. Jesus vai sentar como rei. E como rei, ele vai julgar. E quando ele julgar, a terra vai se encher de alegria, porque ela queria vomitar muita gente. E nesse momento ela vai conseguir tirar de cima dela aquelas pessoas que ela já não suportava mais. É nesse sentido. Então, no versículo 34, continua. Louvai ao Senhor, porque Deus é bom, pois a benignidade dele é para sempre. E digam, salva-nos, ó Deus que é a nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Uau, né? E nesse momento vocês vão dizer, Deus nos salva, porque o Senhor é a nossa salvação. Só o Senhor pode nos salvar, mais ninguém. Nos livra dos nossos inimigos, para que então a gente possa louvar o teu santo nome e gloriemos no teu louvor. Nos livra dos nossos inimigos. Versículo 36, Davi continua. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E então, todo o povo, ouvindo isso, respondeu para Davi, amém. E então começaram a louvar a Deus. Imagina, gente, uau, né? E a arca ali na tenda, né? Os levitas tocando, né? Cantando, Davi dançando, pulando, né? De alegria. E então ele cantou esse salmo. Então, no versículo 37, diz que Davi terminou então o salmo. Então ele saiu ali de diante da arca da aliança, né? Então ele foi até Asaf ali, né? Ele foi a Asaf e aos irmãos de Asaf para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então ele foi ali, falou com os levitas, que era para eles ficarem trabalhando ali todo dia, né? Ficarem ensinando, ficarem cantando salmos, ficarem tocando, ficarem cantando, ficarem ensinando, fazer tudo ali, né? Relacionado a Deus, louvando a Deus, né? Então é para ficarem ali. Versículo 38, agora a gente vai ver que esse Obed-edom, gente, não é o filisteu, tá? Como eu tinha falado, é Obed-edom realmente um levita. Então, no versículo 38 diz que, e mais a Obed-edom com seus irmãos, 68 irmãos tinham Obed-edom. Uau, né, gente? 68 irmãos, meu Deus. A este Obed-edom, filho de Jedutum, ó, tá falando que ele é filho de Jedutum, e a roça deixou por porteiros. Então, esse Obed-edom não é o geteu, né? O filisteu lá de Gate. Esse Obed-edom é um levita, tá? Então, no versículo 39, continua. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão. Estão vendo aqui que a arca está num lugar e o tabernáculo está em outro? O que está acontecendo aqui? Davi deixou algumas pessoas incumbidas de ficarem na arca. A arca está onde, a gente lembra? Em Jerusalém. Então, algumas pessoas ficaram incumbidas de ficarem na arca ali na cidade de Davi. E outras pessoas, esses sacerdotes Zadok, né? E a família, os irmãos dele, ficaram incumbidos de irem para onde? Para o tabernáculo. E onde é que ficava o tabernáculo nessa época? Em Gibeão. Tá? Então, a gente vê que já há uma diferença aqui, né? Então, a arca já está em Jerusalém e o tabernáculo já está em Gibeão, tá? Como ele foi para Gibeão, a Bíblia não diz, porque a gente lembra que a última vez que a gente viu, né? O tabernáculo estava em Nob.
que foi quando o Saul matou aquele monte de sacerdotes, lembra? Então, naquela época, o tabernáculo estava em Nob. Mas agora, provavelmente depois dessa matança, né, deve ter sido, foi para Gibeão. Então, agora, Davi manda um sacerdote, um grupo, ir ministrar no tabernáculo, e um tanto ir ministrar na arca. E eles estão separados. Vai ficar separado até Salomão vir construir o templo. Então, no versículo 40, diz: para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente. Então, gente, o tabernáculo continuou de pé em Gibeão, né, como anteriormente, porque havia um sacrifício. A gente lembra que tinha sacrifícios diários, né, tinha um monte de sacrifício, a gente já estudou, né, da manhã, da tarde e etc. E esses sacrifícios tiveram que ficar continuando, era lei, era parte da aliança da lei, esse sacrifício tinha que fazer, né. Então, eles continuaram, mas onde que eles eram feitos? Não era na arca. Eles eram feitos no tabernáculo, até porque a gente lembra que o sacrifício devia ser feito o quê? No altar de bronze, que a gente já estudou, né? Então, os sacrifícios eram feitos lá no tabernáculo em Gibeão, e a arca ficava onde? Na cidade de Davi, em Jerusalém, tá? Então, aqui diz... versículo 40, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. Versículo 41. E com eles a Remã e a Gedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 42. Com eles, pois, estavam Remã e Gedutum, com trombetas e com símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música para Deus. Porém, os filhos de Gedutum ficaram como porteiros, ali, cuidando da arca, né? Versículo 43, a gente finaliza hoje. Diz assim: então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Gente, o que acontece agora, tá? Houve uma quebra aqui na história, no momento histórico. Agora, aconteceu tudo isso, Davi vai voltar para sua casa. Quando ele volta agora para sua casa, é que ele conversa com Mical. Lembra que ele conversa lá com Mical? Que a Mical fala, nossa, você não tem vergonha não? Você ficou igual um sem vergonha, Davi. Nossa, que coisa linda, que papel bonito de rei, mostrando as partes aí para as empregadas, né? Lembra disso? Então, agora, depois que ele volta para casa, é que Mical faz isso, tá? Então, ele já entrou na cidade, fez tudo aquilo, e agora ele vai para a casa dele. Quando ele chegar na casa dele, para abençoar ali a casa dele, a família dele, Mical vem falar isso. Tá bom? Então, gente, a gente vai finalizar aqui hoje a aula. Amanhã a gente vai ter aula, tá? Amanhã a gente vai estudar o Salmo 24, tá? E mais um outro salmo, provavelmente, que se eu não me engano o Salmo 24 é curtinho, eu acho que eu vou ler 2 juntos, tá? Mas aí eu mando pra vocês direitinho, pra Salmo 24 e Salmo 15. A gente vai estudar os 2 salmos amanhã, tá bom? Amém. Aí na quinta-feira é Salmo de novo, amanhã é quarta? Quinta-feira é Salmo de novo, gente, eu tô meio perdida. Então, Aline, não tem aula todo dia, é segunda, terça, quinta e sexta. Mas como ontem nós não tivemos aula e voltamos hoje, ficamos uma semana de férias aí, eu vou dar essa semana, terça, quarta, quinta e sexta. Mas a partir da semana que vem vai ser segunda, terça, quinta e sexta. Nos dias que não tem aula, Aline, a gente tem um ensino reflexão. Um áudio de uns 20 minutos que eu mando e eu faço uma reflexão sobre alguma parte da Bíblia, né? Mas não é igual a esse estudo, né? É uma reflexão mesmo. Eu falo um trecho ali e reflito, levo a uma reflexão sobre aquilo que eu tô lendo, cerca de uns 20 minutos o áudio, tá bom? Amém. Gente, foi muito bom a gente ter voltado, tava com saudade, glória a Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus nos traz vigor, né? Glória a Deus por isso, amém. Então, eu encontro vocês amanhã com a graça de Deus, amém? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, amém? Oi, Aline! Eu vou só um instante, tá, Meet? Eu vou só me despedir do Facebook e do Instagram. Gente, eu vou desligar então o Facebook, Instagram e YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá bom? Amanhã eu vou ter aula de novo, tá? Amanhã às 7 horas da noite.